Olá, boa noite a todos. Estamos começando aqui uma live em mais uma terça-feira sobre atualidades e sejam todos bem-vindos aos que forem entrando na live do PMN Shalom. Hoje com o tema empreendedorismo social e a doutrina social da igreja, com o Marcos Carneiro, que vai estar entrando aqui em breve com a gente. Eu vou aceitar aqui a sua entrada. Em breve ele vai estar entrando aqui, mas desde já a gente motiva a você que está na live a enviar aquele aviãozinho para as pessoas que você conhece, que vão se interessar pelo tema. Seja bem-vindo, Marcos. Desde já, você pode falar aí para a gente ver como é que está o áudio? Vamos lá, estão me ouvindo bem? Tudo bem? Muito obrigado aí pelo convite. Vou te lembrar, Jonathan, só de colocar o tema, né, da nossa live. Escreve aí no comentário empreendedorismo social. Depois tu dá 2 cliques ou segura em cima que ele fixa. Pessoal que show, fixou. Pessoal, aviãozinho aqui do lado, vamos indicar essa live. Pessoal que é empreendedor, pessoal católico empreendedor, que tem que quer conhecer melhor sobre o empreendedorismo social e a doutrina social da igreja, vai apertando o aviãozinho aí, chamando mais gente aí para participar com a gente, né? Perfeito. Enquanto isso, vamos nos apresentar, tá bom, Marcos? Para quem não conhece a gente, eu me chamo Jonathan, faço parte da comunidade católica Shalom, sou consagrado. Infelizmente estou sem meu tal aqui, por esquecimento. Deixei em casa, eu estou na casa da minha sogra. Mas faço parte da comunidade Shalom, sou consagrado da comunidade de Aliança, tenho 26 anos, sou engenheiro civil e acho que é isso. Você, Marcos, consagrado também da comunidade, se apresente aí um pouco. Vamos lá, sou consagrado da comunidade de Aliança, sou administrador de formação, empreendedor social. Minha missão é transformar pessoas e organizações para gerar impacto social positivo no mundo. Perfeito. Então, vamos começando aí nossa live. Você pode ir chamando seus amigos, motivando, que essa live vai ser maravilhosa. Então, vamos logo entrando no nosso tema, Marcos? Vamos lá. Vamos sim. Tema, né? Empreendedorismo social e a doutrina social da igreja. Então, eu começo logo com a pergunta: qual a relação do empreendedorismo social com a doutrina social da igreja, né? A igreja aprova esse empreendedorismo? Como é que a igreja reage a isso, Marcos? Jonathan, eu acho que, para iniciar, eu acho que é muito interessante a gente falar um pouco sobre a história do empreendedorismo, a história dos negócios, né? Empresas existem desde antes de Cristo, na verdade. Negócios, né? Então, negócios eram feitos, trocas eram feitas, escambos eram feitos. Então, essa instituição que é a empresa existe há muito tempo. E a gente tem alguns momentos onde a gente pode dizer que são decisivos para esse movimento, né? A gente tem o nascimento do capitalismo, ali por volta de 1776, com Adam Smith, o filósofo do capitalismo, do liberalismo, que cria essa teoria do capitalismo, onde nasce a Revolução Industrial. Então, o crescimento das empresas e da indústria passam a criar um movimento gigantesco no mundo inteiro. E logo após esse movimento, em 1800 e pouco, nasce também o marxismo, que vem contra esse liberalismo, que vem contra esse capitalismo, trazendo uma doutrina que muitas vezes foi questionada na história.
fato é que os papas na história, em 1891, o Papa Leão XIII se posicionou muito contra o socialismo, o marxismo, mas em 1931 o Papa Pio XI se posicionou contrário também ao liberalismo, porque via no liberalismo também a falta de humanização. Então você tinha naquele período fábricas que trabalhava criança, idoso, adolescente, todo mundo junto, sem nenhum tipo de direito, recebendo valores míseros, vivendo ali quase que uma escravidão. Então a igreja, em cada tempo, ela foi se posicionando de uma forma sempre a trazer a dignidade do homem, né? Então é importante a gente ter esse olhar da história, do que o capitalismo e que o socialismo e que a igreja teve sobre esse olhar. E aí a doutrina social da igreja, ela traz 4 princípios, né? Que é o princípio da dignidade do homem, depois o princípio do bem comum, depois o princípio da subsidiariedade e, por fim, o princípio da solidariedade, né? Então, entendendo esses 4 princípios da doutrina social da igreja, a gente pode caminhar para o empreendedorismo social e entender, né, que o empreendedorismo social ele traz elementos desses 4 princípios, né, da doutrina social da igreja. O empreendedorismo também ele nasce há muitos anos, né? A gente tem o empreendedorismo nada mais é do que um movimento empreendedor, né? Eu sempre digo que o empresário é diferente do empreendedor, né? O empresário é aquele que tem um CNPJ. O cara abriu ali, foi na Receita Federal, abriu o CNPJ, esse é empresário. E não obrigatoriamente ele é um empreendedor. E também o empreendedor, ele não precisa ter um CNPJ. Ele pode ser um profissional liberal, ele pode ser um engenheiro como você, ele pode ser um dentista, ele pode ser um médico, ele é um empreendedor, ele está empreendendo ali dentro do ramo dele. Então, é importante a gente entender também essas diferenças entre o empreendedor e o empresário. Perfeito. E o empreendedorismo social, o empreendedorismo, ele vai sendo falado no início do século XX, ali, em 1900 e pouco, Schumpeter vem falar sobre empreendedorismo também, que é a destruição criativa. Ele vem, imagina, há 100 anos atrás já se falava sobre esse empreendedorismo, que era o modo que alguns empreendedores tinham de destruir o mercado com uma inovação. Então ele criava uma inovação e todo aquele mercado em volta ia se readaptando a essa inovação que era criada. Então, o empreendedorismo nasce. E aí eu vim trazendo da história, vim trazendo do empreendedorismo, e o empreendedorismo social, a primeira vez que se escuta falar sobre isso, é em 1976, um cara chamado Muhammad Yunus. Uma pessoa de Bangladesh, que é um dos países mais pobres do mundo, e ele criou um banco de microcrédito chamado Grameen Bank. Ele identificou que naquela época, né, imagine que hoje você já não tem crédito para todas as pessoas que querem, você tem uma parcela gigantesca da população que não tem acesso a bancos. Imagine naquela época, né, pouquíssimas pessoas tinham acesso a banco, e ele criou um banco de microcrédito, né, onde pessoas que moravam na rua tinham acesso a crédito. Por incrível que pareça, ele dava crédito e a taxa de inadimplência sempre foi baixíssima. Do Grameen Bank existe até hoje. Então, o que ele sempre disse, tem uma frase muito conhecida dele, é que R$1 doado, em assistencialismo, em filantropia, ele é consumido e ele não volta mais. Então, se eu dou R$1 para uma pessoa na rua, é um ato de caridade, eu estou ajudando uma pessoa, mas aquele R$1 ele some e não volta mais, ele é consumido. Quando você investe R$1 em uma empresa social, essa empresa ela eterniza o trabalho social e vai se multiplicando os trabalhos sociais que vão acontecendo, né? Então, aí a gente vê o princípio da subsidiariedade, a gente vê solidariedade, a gente vê o bem comum, a gente vê a dignidade do homem. Então, são todos princípios que o empreendedorismo social traz na sua essência, apesar de que na sua história não se fala sobre
sobre a igreja, não se fala sobre a doutrina social, né? É um movimento secular, mas quando eu conheci, a primeira coisa que me chamou a atenção é isso. Meu Deus, isso aqui é a doutrina social pura da igreja, né? Sem se falar a doutrina. Por isso é importante esse paralelo. Então, o empreendedorismo social, ele nasce no meio, em um momento onde o capitalismo e o socialismo vivem uma crise, né? E vivem essa tensão, né? O capitalismo se posicionando a favor do liberalismo, se posicionando a favor do crescimento econômico, e o socialismo trazendo ali uma certa igualdade econômica, de governos controlando tudo isso. Então, o empreendedorismo social, ele nasce como um segundo setor. O empreendedorismo social está dentro de um liberalismo. Não se acredita no empreendedorismo social de que todas as pessoas têm que ter uma vida igual e que o governo tem que controlar, de forma nenhuma. É uma empresa que visa lucro, mas que tem na sua missão e na sua raiz uma causa social, né? E não é... E aí um grande erro que muitas vezes as pessoas cometem é também errar na comparação entre empreendedorismo social e sustentabilidade empresarial. Também é diferente, né? A sustentabilidade e responsabilidade social, ela nasce num período onde o capitalismo vinha sendo questionado, o capitalismo era visto, e ainda é visto muitas vezes, como aquele que destrói o meio ambiente, que destrói a vida das pessoas, que explora os empregados, que sonega impostos. Então, a responsabilidade social, ela nasce como uma resposta a isso, para a empresa mostrar para a sociedade que é responsável. Ou seja, eu poluo o meio ambiente, mas eu também planto árvores. Eu não pago tão bem meus funcionários, mas eu faço um trabalho social. Então, a responsabilidade social, ela vem com esse viés de resposta a essa crise, né, de credibilidade das instituições. O empreendedorismo social, não. Ele traz, em primeiro lugar, a resposta. Então, eu quero colocar uma empresa, o empreendedor social, ele pensa, em primeiro lugar, o que é que ele quer resolver. Então, em primeiro lugar, eu identifico que existem pessoas pobres na periferia de Fortaleza que estão morrendo de fome. Como é que eu vou resolver isso? Eu vou montar um negócio para resolver isso. Eu não vou simplesmente pedir dinheiro, né, doações, para doar cestas básicas. Isso é um movimento solidário que, em momentos de crise, de pandemia, de tragédias, de terremotos, funciona muito, é muito importante para a vida da sociedade. Mas muitas vezes não é sustentável, né? A gente tem feito movimentos solidários muito fortes nesse tempo, mas até quando as pessoas vão estar abertas à solidariedade, doando, ajudando financeiramente? O empreendedorismo social, ele traz uma resposta sustentável a longo prazo, né? Então, eu identifico um problema social, socioambiental, e penso como eu posso resolver esse problema com um negócio. E aí é onde nasce a empresa social. Então, trazendo aí uma... E como esse retorno, Marcos, ele, ele é conseguido assim, nas empresas, né? Claro que isso, talvez a um curto prazo, seja realmente um investimento que o empresário faz, mas que ele recebe esse retorno, tanto financeiro, mas principalmente também um retorno moral, né, da empresa, de princípios. E isso, com certeza, atrelado a um mercado consumidor que hoje em dia busca muito mais por isso, futuramente esse mercado consumidor ele talvez priorize, né, aquelas empresas que costumam agir dessa forma. Mas como é esse retorno, assim? Ele geralmente é a longo prazo, ou ele, dependendo dos casos, pode ser um retorno rápido? Perfeito, Jonathan. Eu acho que é uma pergunta muito boa, porque assim, o empresário, ele normalmente ele tende a olhar a curto prazo, né? Ele tende a pensar em resolver o problema do hoje. E eu não tiro, assim, eu não julgo o empresário brasileiro, principalmente, que vive
num grande desafio de sobreviver muitas vezes. Né? Então o cara está ali para tentar sobreviver. E aí como é que eu vou, assim, tentando sobreviver, eu vou ajudar outras pessoas? Né? Isso é uma pergunta que muitos empresários me fazem. Quando é que eu vou ter o retorno? Né? Eu não posso... Como é que eu vou pensar em outra pessoa? Eu tenho que pensar primeiro no meu negócio. Né? E aí tu colocou um ponto que para mim é muito importante, que é o mercado consumidor tem mudado. Então, as pessoas têm optado por empresas socialmente responsáveis. Então, empreendedores sociais conseguem ter valores, conseguem cobrar mais caro, porque tem um valor agregado mais alto. Tem funcionários mais felizes, porque existe todo um propósito por trás daquilo. Não é simplesmente... e aí, quando eu falo de propósito, muitos empresários têm como missão fazer a melhor roupa, por exemplo, o cara de moda, fazer a melhor roupa do Brasil, a melhor marca do Brasil. Mas quando eu falo de propósito, é algo acima disso. Né? Isso é um meio para mim chegar ao meu propósito. Qual é o propósito? Resolver um problema da pobreza na minha cidade, por exemplo. Né? Ou resolver um problema da mortalidade infantil. Não sei, são inúmeros problemas que a gente tem no mundo, sociais, socioambientais, e que a empresa precisa identificar o empreendedor e seguir. E o meio seria o negócio. Então, eu acredito, e eu tenho vários exemplos e vários cases de empreendedores sociais que têm resultados imensos com os seus negócios, simplesmente porque são sociais. Né? E aí é onde entra... E aí é onde existe um paradigma e parece contraditório. Né? Como é que eu vou tirar dinheiro do meu caixa para ajudar e mesmo assim eu vou ganhar mais dinheiro? E explica exatamente o que tu falou do mercado consumidor. Um exemplo prático, recente, um irmão nosso de comunidade, Alfonso, pediu para ajudar um movimento que a gente gerou, o We Are Social, para ajudar pessoas em situação de rua. Então, quando ele me disse, a proposta inicial dele era, cara, eu vou doar o lucro do negócio, do restaurante. No final do mês, o que sobrar, eu dou para as pessoas em situação de rua. Eu disse, cara, eu vou fazer o seguinte, vamos montar um projeto social dentro do teu negócio, a longo prazo, não vamos pensar só em... E outra coisa, ninguém sabe qual é teu lucro. Vamos fazer o seguinte, para cada prato que tu vender, tu dá um prato, beleza? Beleza. Ele aceitou, relutou, teve um pouco de medo, né, desse desafio, aceitou. Na primeira semana de venda, ele dobrou o faturamento do que ele vinha vendendo. Depois deu uma queda, depois melhorou e vem crescendo. Porque as pessoas têm... Entenda, eu tenho uma comida boa no Estaleiro do Gaúcho e eu tenho uma comida boa no Picanha do lado. Só que esse ajuda pessoas e esse não ajuda. Eu vou escolher de quem? É muito claro. Logicamente, a pessoa não vai escolher se a comida dele não fosse boa, o restaurante não fosse bom, as pessoas provavelmente não iam escolher por ele só porque ele é social. Mas ele... Se o preço não fosse compatível com o serviço, obviamente, talvez muitos não optariam. Mas se ele conseguir, né, colocar um preço compatível com os concorrentes, talvez até um pouco mais caro por causa disso, né, que tem algo a mais no produto dele, o social, talvez essas pessoas optem, né, por pedir comida do restaurante. Sem dúvida. Eu acho que isso ainda não é uma consciência absoluta, não é uma consciência geral, mas tem crescido. Um exemplo, um testemunho meu, é de que eu gostava muito da marca Zara, que é uma marca muito conhecida na Europa e tem lojas aqui em Fortaleza, no Brasil inteiro. A Zara é muito conhecida por preço e ela não é conhecida por um trabalho sustentável. Então ela já teve diversas denúncias de trabalho escravo e, enfim, lá na África. Então eles conseguem ter um preço muito competitivo, mas ao mesmo tempo eles pagam mal funcionário, eles trabalham trabalho escravo, eles, enfim, tem toda uma cadeia que prejudica a sociedade. Eu usei durante muito tempo, chegou um ponto que eu disse, eu não vou mais usar, por isso. Porque eu acho bonita as roupas, tem um preço bom, é legal. Então hoje eu opto por comprar uma marca mais cara, que é, por exemplo, uma Reserva, que é aquela marca do Pica-Pau, que é 3 vezes o preço da Zara. Eu poderia comprar 3 camisas, só posso comprar uma, mas... Porque tem toda uma causa social por trás. Porque ele tem um projeto chamado P5P, para cada peça que ele vende, ele doa 5 pratos de comida.
porque eu conheço bem a estrutura interna da empresa, toda a parte de gestão de funcionários. Então, para mim, consumir de uma empresa como essa, eu pago mais caro. Porque eu sei que ele tem todo um projeto social por trás. Eu sei que isso tem um custo, né? E muito mais que um custo, tem um bem maior sobre isso, né? E aí, Jonathan, eu dei um exemplo aqui Dei dois exemplos, né? Do Alfonso, do Chalé do Gaúcho. Tem um exemplo que eu gosto muito de citar, que é o fundador do Grameen Bank, que é o Mohamed Yunus, que é o criador do empreendedorismo social, desse termo, né? Ele, em um jantar com o CEO da Danone, ele chegou para o CEO da Danone e disse: vamos colocar uma fábrica de Danones em Bangladesh? Aí o cara olhou para ele e disse: mas por que eu iria para Bangladesh? As pessoas lá não têm dinheiro para comprar Danone. Ele disse: exatamente por isso. Exatamente por isso. Na verdade, o que ele quis levar para Bangladesh, na época tinha um problema seríssimo de mortalidade infantil, de desnutrição infantil e mortalidade em consequência disso. E ele descobriu em um estudo que se uma criança tomasse 2 vezes por semana um iogurte com certos componentes de proteína, a redução da mortalidade infantil iria ser muito grande. Então ele propôs para o CEO da Danone abrir essa fábrica, o cara topou, e foi colocada a Grameen Danone. E aí, como é que funcionou? Chegou-se numa região muito pobre, onde as pessoas não tinham dinheiro para consumir, as pessoas não tinham dinheiro para... surgiu um outro problema, né? Como é que eu vou botar uma fábrica num local onde ninguém tem dinheiro para consumir? Então, como é que essas crianças... Eu vou ter que doar, então já não é mais empreendedorismo, Ia ser doação, né? Solidariedade. É filantropia, não é empreendedorismo. E aí, como é que isso foi resolvido? Existia já o Grameen Bank, que era um banco já de... E aí ele emprestou dinheiro para uma população pobre, para que essa população comprasse animais, vacas, para abastecer a fábrica de Danone, né? Então, ele já cria uma rede empreendedora ali de pessoas que não tinha nada e que agora tem uma vaca que pode vender leite para essa fábrica de Danone. E, em segundo lugar, ele começou a empregar pessoas de rua e mulheres que ficavam em casa para serem revendedoras desses Danones. Então, ele emprestava, colocava em consignação um pequeno isopor com 10, 20 potinhos de Danone, e as pessoas saíam para vender na rua. E como o dinheiro começou a circular, as pessoas começaram a consumir. E acaba atraindo também outras empresas e a economia daquele local que talvez fosse tão abandonado assim, acaba que traz também outros empreendedores e faz a economia girar, né? Exatamente. E aí você pega uma população extremamente pobre e agora você consegue, através de um empréstimo bancário de baixo custo para pessoas muito pobres e empregando mulheres para serem revendedoras, você consegue girar uma economia. E o melhor, a questão não é a economia, a questão é a quantidade de crianças que foram salvas pelo Danone. Porque essa foi a missão inicial. A missão do Grameen Danone não era girar a economia e deixar aquelas pessoas mais ricas e ter um poder de compra. Que isso foi bom, isso foi uma consequência. Mas a missão do projeto era reduzir a mortalidade infantil e melhorar a vida daquelas crianças. E tem conseguido até hoje. Então esse é um exemplo muito prático do que é o empreendedorismo social, né? Que não é... E aí, você pode me perguntar, e qualquer negócio pode ser empreendedor social? Qualquer pessoa pode ser empreendedor social? Sim. E aí lá no começo eu falei a diferença entre o empresário e o empreendedor. Eu não preciso ser empresário, eu não preciso ter um CNPJ para iniciar um empreendedorismo, iniciar um negócio social, né? Ser um empreendedor social. Eu posso pensar, e aí eu sempre digo, quando as pessoas me procuram para dizer que quer ajudar alguma causa social com um negócio, então é diferente. Eu quero ser empresário e quero ajudar, eu quero fazer um trabalho sustentável. Ou não. Ou eu tenho um problema para resolver, um problema social, ambiental,
eu quero iniciar um negócio para resolver esse problema. Beleza, eu sou um empreendedor social, quero viver desse negócio, né? Assim, e é possível viver desse negócio, é possível ter lucro e é possível ajudar muitas pessoas. E é possível viver uma vida com muito mais propósito, né? Tantas pessoas vivem crises e crises porque a profissionalização e essa busca por emprego, né? Busca por ter um emprego digno, por ter um salário digno, as pessoas vão se colocando em negócios que muitas vezes não têm a vocação, em negócios que não acrescenta em nada no mundo, não acrescenta em nada na vida daquela pessoa. Uhum. Muitas pessoas, o sonho do brasileiro muitas vezes é o concurso público. Por quê? Por causa da estabilidade financeira. Não interessa o propósito que eu quero, não interessa o impacto que eu quero gerar na sociedade, interessa a minha estabilidade. Uhum. Mas você vê diversas pessoas concursadas e felizes, né? Porque não tem um propósito. Então, no empreendedorismo social, a gente fala muito sobre o propósito, né? Sobre qual é a diferença que eu quero fazer no mundo. Né? O empreendedor social, ele tem isso. Ele tem essa inspiração de querer fazer algo que mude o mundo, que transforme a realidade do mundo e do seu local. A nossa sociedade, muitas vezes, é colocado como objetivo da pessoa se manter financeiramente, crescer financeiramente, e esse lado da humanidade, o psicológico, né, das pessoas, tantas vezes acabam sendo deixados de lado, né, Marcos? Então, realmente um foco, né, você tem um objetivo específico, além de se manter financeiramente, manter a sua família, enfim, crescer profissionalmente, você ter uma profissão que o foco principal é ajudar o outro, né? Então, hoje em dia, infelizmente, a nossa sociedade ela tem esses valores muito invertidos, né? Em parte, claro, mas isso realmente é muito importante, assim, em todas as profissões, né? Você encontrar um sentido de ajudar o outro naquilo que você faz, né? Enfim. A gente não tem muita dimensão, Jonathan, do tamanho do problema mundial que a gente enfrenta, né? O liberalismo econômico, na sua essência, já mostrou que não é capaz de resolver todos os problemas da pobreza. O socialismo já provou que muito menos consegue resolver. Existem novos movimentos com um capitalismo com mais propósito, um capitalismo mais consciente, que o empreendedorismo social acaba se encaixando dentro disso, né? De encontrar pontos, né, onde a gente consiga fazer uma diferença no mundo. Pra você ter ideia, hoje eu estou escrevendo um e-book sobre empreendedorismo social, eu estava levantando alguns números bem atuais sobre problemas sociais do mundo, né? Nós temos 6 milhões de pessoas vivendo com $1 por dia, né? Ou seja, vivendo aí com R$4 por dia, menos de R$4, 40, menos de R$160 por mês, né? Uhum. Isso entra na são pessoas em taxa de pobreza. Uhum. Isso entra talvez nessas empresas como a Zara, né, que você falou, talvez tantas outras empresas que acabam quase que escravizando e pagando muito pouco, né, para esses funcionários, que muitas vezes não tem outra saída, às vezes não tem acesso a estudos e acabam se submetendo a esses pequenos valores, né, assim. Eu acho que assim, hoje a legislação trabalhista no mundo inteiro, ela acaba protegendo. Tem um lado muito positivo, a gente sabe que tem um lado do marxismo que é ruim, mas tem um lado positivo, né? Coisa que lá no início do liberalismo não existia, que pessoas trabalhavam por um pedaço de pão, né? É uma coisa desumana. Eu acho que hoje em dia essas políticas já protegem muito mais. Então, existem essa questão do salário mínimo no mundo inteiro. Essas pessoas que a gente coloca, que vivem com menos de $1 por dia, são pessoas que muitas vezes não têm um trabalho, são autônomos, que conseguem pouco e recebem dinheiro na rua. Então, é um nível de pobreza gigantesco no mundo. A gente está falando em quase 900 milhões de pessoas. A gente está falando em mais de 3 vezes o
tamanho do Brasil, com pessoas que vivem na linha de pobreza. A gente tem aí uma em cada 4 crianças do mundo vivem subnutrida. Grande parte disso na África, mas no Brasil tem isso também. Então, quase 10% da nossa população mundial vive numa taxa de pobreza que vive abaixo de $1 por dia. E o capitalismo não resolve isso, né? O liberalismo tradicional não resolveu até hoje e não vai resolver. O socialismo muito menos, né? E eu realmente acredito que o empreendedorismo social ele vem com esse novo olhar do liberalismo. Sim, nós somos liberalistas, sim, nós somos a favor dos negócios, de um negócio de uma outra forma, é uma nova forma de entender os negócios. E eu acho que é onde a gente atinge esses 12%, porque os outros 88%, o liberalismo econômico, as empresas, o empreendedorismo resolve. Mas existe uma desigualdade muito grande ainda, né? Então, você tem o dono da Zara, que foi considerado o homem mais rico do mundo durante 2 anos atrás, e tem pessoas com trabalho escravo que trabalham na Zara. Então, você vê essa dicotomia. Então, imagina a Zara como um negócio social, um negócio gigantesco que fatura bilhões, focado em resolver problemas sociais. O nosso trabalho aqui é de base, né? O meu trabalho hoje é em convencer pessoas, novos empreendedores, a iniciarem empresas sociais, a pensarem de uma lógica diferente. Né? Porque depois que você já tem um negócio, que a sua missão é produzir a melhor roupa, é ser a maior empresa de moda do mundo, é trabalhar, fazer o melhor prato de comida da cidade. Então, isso são missões legais, mas não são propósitos sociais. Né? Você perde ali a força do empreendedorismo social. Entendi, Marcos. Nessa época, né, o que muda o cenário do empreendedor social devido a uma pandemia dessa? A gente sabe que essa pandemia atinge vários lados da sociedade, né, financeiramente, o lado emocional das pessoas é muito alterado. O que é que isso, uma pandemia dessa, gera no empreendedorismo social? As empresas podem talvez ter um pouco mais de dificuldade de entrar nisso, de investir nisso, porque talvez uma crise financeira elas atravessam. Ou, mais ao mesmo tempo, também numa pandemia dessa, o nosso lado humano, né, ele é muito mais aflorado e o mercado consumidor talvez tende a mudar mais rapidamente depois de uma pandemia dessa, né, que tantas coisas acontecem e nós ficamos longe das nossas famílias muitas vezes. Enfim, o que é que isso influencia no empreendedor social? Vamos lá. Assim, o que eu entendo, a gente falou um pouco sobre a história, trouxe um pouco da história do empreendedorismo social, o que é o empreendedorismo social, e a tua pergunta é muito boa, que é olha para frente, olha para o futuro. Né? Eu acho que a gente vive um tempo onde as pessoas estão muito abertas à solidariedade. É impressionante o movimento que a gente tem visto de pessoas ajudando outras pessoas, através de dinheiro, através de voluntariado, indo para a rua, distribuindo cesta básica, distribuindo quentinhas, distribuindo material de higiene pessoal, empresas doando material de EPI para hospitais que não tem. O Itaú doou R$1 bilhão agora, há pouco tempo, né? A maior doação histórica do Brasil. 1 milhão ou 1 bilhão? Marcos? 1 bilhão. 1 bilhão. A maior doação histórica do Brasil. Uhum. Grandes empresas doando altos valores, pequenas empresas doando o que podem. Então a gente tem um movimento solidário gigante que está acontecendo no mundo e eu acho que, do meu ponto de vista, é uma mudança cultural. Não eu entendo que é um momento pontual que a gente vive, onde as pessoas estão tocadas pela realidade do coronavírus, mas eu entendo como uma mudança de cultura que a gente vive. Assim como as pessoas que viveram em países de guerra, viveram mudanças culturais, por exemplo,
na Europa, se desperdiça muito pouca comida. Por quê? Porque os países da Europa viveram guerras. Eu conheci uma ONG em São Paulo, chamada Banco de Alimentos, que o trabalho dele é arrecadar alimentos que estão próximos a se perecerem e distribuir em comunidades carentes. O Carlos está perguntando aqui se a live vai ser salva. Vai sim, né? Vai sim, vai ser salva. E aí, para você ter uma ideia, como no Brasil a gente nunca passou por momentos de guerra, a gente nunca teve uma escassez de alimentos nas famílias normais, classe média. Então, a nossa cultura não vem de uma otimização e de uma escassez de alimentos, né? Eu acho que a pandemia ela vai mudar, ela já está mudando a nossa cultura, os nossos valores, está mudando muita coisa nas bases, na raiz. E o que é que o empreendedorismo social traz com isso, né? Eu acho que, em primeiro lugar, o consumo. As pessoas estão olhando para empresas que estão preocupadas com a sociedade. Semana passada eu gravei uns stories falando sobre 2 fatos que ocorreram que chamou muito minha atenção nesses últimos 15 dias. Gabriela Pugliese, blogueira muito conhecida, blogueira fitness e tudo, foi cancelada por seus seguidores, porque fez uma festinha. Ela foi uma das primeiras a pegar o coronavírus, ficou boa, e fez uma festinha com as amigas, no meio dessa pandemia, mandando que dane-se a vida. E todos os seguidores caíram de pau, e ela perdeu mais de 3 milhões de contrato que ela tinha com os patrocinadores dela. E ela teve que cancelar, ela ocultou o Instagram dela porque ela não conseguia, porque todas as pessoas estavam assim, apedrejando ela. A questão que eu trago não é se ela está certa ou se está errada, né? Existe muita polêmica nisso. Por que ela não pode fazer uma festa na casa dela com as amigas dela, o risco é dela e tudo. O fato não é esse. O fato é que uma pessoa que ela foi prejudicada, entre aspas, tem um prejuízo moral nela e muitos seguidores deixam, né? Então, realmente a questão, ela pode, entre aspas, até estar certa, mas daqui que ela prove, ela já teve um prejuízo. E o que eu quero trazer é a mudança na cabeça do consumidor, que em um dia idolatrava a Gabriela Pugliese, era uma deusa fitness, que usava roupas caras e que viajava viagens para os locais mais exóticos do mundo, e no outro dia ela é a pessoa que deve ser excluída da sociedade. Ao mesmo tempo, semana passada a Osklen, uma marca que eu gosto bastante, uma marca carioca, né, de surfwear, que trabalha com produtos caros, ela tem um produto caro, inclusive tem trabalhos socioambientais muito interessantes. A Osklen resolveu lançar na semana passada 2 máscaras de tecido por R$147. O que há de errado nisso, né? Para uma marca que vende uma t-shirt de R$300. 2 máscaras de 147. Se você quer usar um produto da Osklen, compra 2 máscaras de R$147. Mas o consumidor não entendeu assim. O consumidor entendeu que existem pessoas na periferia que não estão usando máscara porque não podem comprar uma máscara, e uma marca vem para lançar 2 máscaras de tecido por R$147. A Osklen, mais uma empresa cancelada. Diversos consumidores criticando a empresa, dizendo que não iriam mais comprar. E aí ela suspendeu todos os comentários, a empresa está parada. Até ontem eu tinha visto quase uma semana sem postagem, sem nenhum tipo de ação, porque os haters de plantão, os seguidores e os clientes cancelaram ela. E por que eu trago esses 2 casos? Para mostrar que o consumidor está mudando. Para mostrar que as pessoas estão olhando mais para o coletivo, não tanto para o individual. E que eu entendo que não vai ser... que quando a gente passar dessa pandemia... Entenda que nesse momento as blogueiras, né? Eu que vim do ramo da moda, conheço algumas, não sou seguidor de blogueiras que ficam passando viagens, roupas caras, bolsas caras, mas elas estão perdidas nesse momento, elas não têm conteúdo, porque elas estão sendo perseguidas pelo público delas. Porque enquanto as pessoas estão morrendo, elas estão em casa mostrando as roupas e as belas mansões. O público não está querendo mais ver isso. O público está querendo ver o que elas estão fazendo para uma sociedade melhor.
né? Eles não querem olhar mais para a bolsa dela, Louis Vuitton, de 40 mil reais. A sociedade está cobrando delas o que elas estão fazendo para tornar uma sociedade melhor para essas pessoas que estão sofrendo, né? Então, aí é onde entra o empreendedorismo social. Eu acho que o empreendedorismo social, ele vem crescendo, mas ele tende a alavancar bastante, porque, primeiro, vão nascer diversos problemas sociais. Isso é o primeiro. Muitas pessoas desempregadas, a pobreza maior no nosso país, fome que antes não existia, está existindo, doenças, enfim, diversos problemas sociais que surgem, e com isso, demandas que o governo não consegue resolver, as empresas se mostraram durante esse tempo que não conseguem resolver, e estão passando por crises, né? Próprios empresários estão sofrendo muito nesse momento, que não podem, que perdem faturamento, perdem venda, e o terceiro setor, que é o setor das ONGs, associações, também estão sem receita, não conseguem sobreviver porque dependem das pessoas. Então, para mim, a solução dos problemas sociais do mundo está no empreendedorismo social, nos empreendedores que vão olhar para os problemas sociais, vão olhar para a crise humanitária no mundo, na minha cidade, do meu estado, do meu país, e vão criar negócios para resolver aqueles problemas. Mais uma vez, eu olho para o negócio, eu entendo um problema, eu tento resolver esse problema, e qual é o meio de resolver esse problema? Através de um negócio. E isso é o empreendedorismo social na essência, né? Perfeito, Marcos. Você gostaria de colocar mais alguma Não, observação? eu acho que na live normalmente tem um entra e sai de pessoas, né? Principalmente nesse período que a concorrência é muito grande. Acho importante a gente deixar gravado aí, divulgar que está gravado para as pessoas verem. E aí, falando por último, para finalizar, eu acho que falando sobre, já que a gente está aqui no Projeto Mundo Novo, né, na live no Projeto Novo, falar sobre a sabedoria da igreja, né? Que durante todo esse tempo, durante toda a história da humanidade, ela veio sempre preocupada com a dignidade do homem, sempre preocupada em como os negócios, e a igreja, a doutrina social da igreja hoje, ela fala que ela é a favor do liberalismo econômico, ela é a favor do lucro, ela é a favor das empresas. No dia que eu abri isso, na doutrina social, eu disse que coisa maravilhosa, né? A gente, como a igreja é rica em trazer essa sabedoria e entrar até nessas áreas empresariais e fortalecer, e validar, e dizer, ó, você é empresário, a igreja te apoia, a igreja quer te ver crescer, a igreja quer que o teu negócio esteja lucro, mas a igreja quer os 4 princípios da doutrina social: a dignidade do homem, o princípio do bem comum, a subsidiariedade e a solidariedade. Se o seu negócio traz esses 4 pilares, né, o seu negócio é um negócio de Deus, né? É um negócio que vai trazer um bem maior, né? Não simplesmente um enriquecimento pessoal, né? O enriquecimento pessoal, ele faz parte do liberalismo econômico, o que é bom, né? Se eu boto meu negócio, se eu tenho méritos, se eu consigo fazer meu negócio dar certo, se eu tenho capacidades e tudo, meu negócio tem que dar certo e eu tenho que ganhar dinheiro. Isso não é ruim, a igreja vê isso de uma forma positiva, o lucro é positivo. Ao mesmo tempo, quando eu passo a viver um enriquecimento pessoal e passo a não viver esses 4 princípios da doutrina social, eu vivo de uma forma egoísta, eu vivo de uma forma individualista, eu cedo essas ideologias e passo a não contribuir para uma sociedade melhor. Né? Mais uma vez, para finalizar, a gente não entende que o Estado tem que intervir nisso. Na verdade, o Estado deveria, eu acredito, financiar ou criar certos benefícios para empreendedores sociais que hoje não existem no Brasil. Em vários países existem. O empreendedor social no Brasil, ele paga imposto como qualquer outro, mas ele tem diversos outros benefícios morais, de propósito, de uma vida mais feliz e de um propósito de ajudar pessoas e de ganhar dinheiro que um negócio tradicional não tem. Perfeito, Marcos. É até algo talvez novo, assim, né, para muita gente, inclusive para talvez a política, né, do nosso país.
Então, que a gente torça e reze para que em breve algum político possa se mobilizar também para isso, né? E que facilitem um pouco a vida desses empresários, que vão buscar não somente os lucros, né? O enriquecimento próprio, que é lícito, como você falou, mas que tem um objetivo principal, que é ajudar o próximo, que é ajudar aquele que mais necessita, né? Então, que rezemos aí também para que os nossos políticos se interessem pelo assunto e aprovem talvez medidas de isenções de impostos ou outros benefícios para essas empresas, né? E, enfim, há algo assim, Marcos, como no CNPJ, algo que caracterize assim uma empresa, não, né, Marcos? Assim, Não, caracterizar a empresa em ser uma empreendedora social, não? não, o empreendedorismo social, ele está classificado dentro do segundo setor. Então, eu quero abrir um negócio hoje, eu quero abrir uma padaria normal, eu procuro um contador e abro uma empresa normal. Uhum. Da mesma forma, é o empreendedorismo social. O negócio social é da mesma forma, tá? Uhum. Está dentro do segundo setor. Existem algumas literaturas que falam no setor 2,5. E o que é o setor 2,5? Porque o segundo setor é a empresa normal, e o terceiro setor é a associação, ONGs, instituições religiosas e tudo. Uhum. Então, o empreendedor social está entre essas duas, né? Porque ele tem um fim de lucro, mas ele tem um fim social. Então, só que isso é um termo que não é um termo jurídico que existe, né? É um termo que alguns estudiosos colocam. Então, a empresa social, ela pode ser aberta por qualquer pessoa, né? E o empreendedor social, na verdade, ele não precisa nem Não ter CNPJ. necessariamente. Exato, exato. Como eu falei no início, Aquela né? diferença que você fala, né? O empresário, o cara pode ter um posto de gasolina e pode querer passar o resto da vida com aquele posto de gasolina sem crescer. Ele é um empresário. Empreender, né? Agora eu posso ser um empreendedor, né, que posso trazer empresas, como por exemplo o Hamid Yunus, que chamou o CEO da Danone. A Danone colocou um negócio em Bangladesh e resolveu um problema social. Então, ele foi um empreendedor social, né? E ali ele não estava dentro do negócio em si. Ele conseguiu articular, né? Então, o empreendedor social vai à frente das questões sociais e articula com empresários, com pessoas bem intencionadas para gerar esse impacto social positivo. Perfeito, Marcos. Eu acho que foi muito bem elucidado por você aí esse tema, empreendedorismo social, né? E aproveito aqui também para motivar quem assistir essa live, né? Quem estiver assistindo o nosso programa, né? De assistencialismo, Shalom Amigo dos Pobres. Então você pode procurar nossas redes sociais, o site, Shalom Amigo dos Pobres, e ajudar também, né? E aí foge aqui um pouco do tema, que não é empreendedorismo, nesse caso é um assistencialismo, e para tantos, né, que necessitam nesse tempo, que necessitam mesmo desse assistencialismo. Então, a comunidade, através das casas, que recebem essas pessoas, que alimentam essas pessoas, está recebendo doações, e você pode se informar através dos sites, das redes sociais. Só um parêntese, Jonathan, porque assim, o assistencialismo, na sua essência, ele não é positivo, tá? Então, assim, o próprio Papa Bento XVI escreveu alguns textos falando sobre isso, né? O assistencialismo, ele acaba acomodando as pessoas na sua pobreza. Você não tira a pessoa, você não dá dignidade à pessoa. É aquela velha história, aquela frase de dar o peixe e não ensinar a pescar, né? Perfeito. O assistencialismo é isso. O empreendedorismo social, ele combate o assistencialismo. A gente não pensa em assistencialismo. Mas em problemas de pandemias, em problemas de catástrofes, é o que a gente chama de assistencialismo emergencial. A gente precisa... Eu não posso pensar em montar uma empresa agora para resolver a fome de pessoas que estão na rua ou em Fortaleza morrendo de fome. Então a gente cria uma ação de assistencialismo emergencial para resolver esse problema. Muito pontual, entende? Uhum. Então, a própria comunidade não tem trabalhos assistencialistas. Os nossos trabalhos normalmente são com a educação. Então, a gente trabalha com crianças, educação de crianças, com dependentes químicos. A gente trabalha na reintegração desse pessoal, com a evangelização de presídios, de hospitais. Então, a gente trabalha sempre trazendo
a dignidade da pessoa, né? Uhum. E trabalhando sempre o pilar da evangelização dentro da comunidade, né? Mas esse é o momento onde o assistencialismo emergencial é muito importante, né? Então, por isso, esse apelo de ajudar de qualquer forma, sendo voluntário, doando, porque as pessoas realmente estão passando fome e a gente tem que resolver esse problema pontual, né? Perfeito, Marcos. Então, fica o meu agradecimento aqui à sua pessoa. Muito obrigado. A sua explanação foi maravilhosa. É um tema, às vezes, distante, né, das pessoas, né, que nós não conhecemos muito. Então, foi explanado aqui com perfeição. E agradeço você pela audiência que nos assistiu aí ao vivo, que nos vai assistir essa live depois. Divulgue aí para as outras pessoas. E todas as terças e quintas nós temos a nossa live do PMN às 19 horas. Então, fica aí o convite para todas as terças e quintas você se encontrar aqui nesse canal do nosso Instagram. Beleza, obrigado pelo convite, obrigado a Lara, ao Breno, a você, Jonathan, obrigado aí, Projeto do Mundo Novo, tamo junto. Deixa gravadinho aí. Aquele abraço. Vou finalizar aqui a live. Oi? Beleza. Vou finalizar aqui a live. E um grande abraço a todos. Deus abençoe. Shalom. Valeu, shalom.